Fala, meu povo bonito, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um resumo aqui do canal. Eu sou a Aline e te trago todos os resumos da sua novela, sua série bíblica favorita. E pra quem tá acompanhando Paulo o Apóstolo, hoje eu trago pra vocês o resumo do episódio 25. Então já deixa seu like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e vem, bora pro resumo! Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Efésios 3:1. O capítulo começa lá em 64 d.C., com o pronunciamento do centurião Gaius. Enquanto a sentença é lida, os soldados entram na cela e ali eles batem e ferem os cristãos. E na sentença, eles foram declarados culpados de propagarem superstições perigosas e rejeitarem os deuses dos antepassados dos romanos. E Nero decreta que todas as pessoas que se declararem cristãos serão presos e submetidos a julgamento público e assim sentenciados. Quando alguns são levados, Lucas chama pela guarda e pergunta que dia é aquele. Ele responde que é dia 14 do primeiro mês dos judeus, ou seja, o mês de Nissan. É Páscoa. E como vemos, todos os judeus vão para Jerusalém para a celebração da Páscoa e festas dos pães asmos. E falou Moisés aos filhos de Israel no Sinai: celebrem os filhos de Israel a Páscoa, a seu tempo determinado, e oferecereis oferta queimada e holocaustos ao Senhor. E na cena seguinte temos Tito, que ele está falando sobre a Páscoa à igreja. Porém, alguns dos judeus ali são um tanto altivos com ele. Como assim? Ele, um gentil, está ensinando sobre a Páscoa, uma ordem do Senhor dada a Moisés para eles, judeus. Tito mantém a calma e tenta falar com eles novamente. Porém, eles acreditam que Tito, como grego, portanto gentil, não deveria estar lhe ensinando nada. Prócoro se levanta e defende Tito. Afinal, a igreja de Antioquia ficou sob a responsabilidade dele. Porém, eles não aceitam de forma alguma ouvir sobre Deus da boca de um gentil. Vendo que o clima começa a se alterar, Tito acalma os ânimos, dizendo que chamará Paulo para conversarem com eles e resolverem tudo. E na cena seguinte, vemos a igreja celebrando a Páscoa com a Santa Ceia do Senhor, assim como vários judeus levando os sacrifícios. Mas enquanto a cena se segue, o bispo Tiago segue falando sobre a Páscoa. Ela não foi instituída para se tornar mais uma obrigação. Pelo contrário, disso já temos o suficiente. Não se trata dos cordeiros para os sacrifícios, nem mesmo de mais uma celebração anual. A Páscoa representa aquilo que muitos não entenderam ainda: a nossa libertação. Não apenas física, mas principalmente espiritual. Mais à noite, os discípulos estão reunidos, comendo, conversando, em reunião, sorrindo e em comunhão. Pedro até mostra que aprendeu a falar grego. João diz que não conseguiu ainda aprender o latim. E Pedro diz ser seu próximo desafio. Então, de repente, o assunto ali se torna Paulo, sobre o que ele tem feito e o fato dele ter reunido centenas de pessoas em Corinto. E nesse momento, quem chega é o próprio Paulo. Ninguém esperava, mas todos ali silenciam e olham para ele. Gabriela sorri. Paulo se aproxima e diz: eu voltei. Com todos atônitos e surpresos com a volta de Paulo, começam as perguntas. Quantas pessoas deu lá em Corinto? Depois de lá, você foi para onde? Conseguiu fazer discípulos em Éfeso? Mas a pergunta que não quer calar: afinal, o que você veio fazer realmente aqui, Paulo? Pergunta Tiago, encerrando todos os questionamentos. Paulo responde que foi cumprir o seu voto e mostra sua cabeça com o cabelo um pouco mais curto. Tiago diz que espera que tenha sido só isso mesmo, porque a igreja ali em Jerusalém tem tido paz nos últimos tempos, e quanto mais eles chamam a atenção, mais difícil é pregar sobre o Senhor. Pedro pede calma a Tiago, diz que Paulo nunca quis chamar a atenção. Paulo pede que Tiago fique tranquilo, ele não vai mais reunir multidões, se for isso que o preocupa. Passado esse momento, com essa pequena tensão, Paulo senta-se à mesa com todos eles. Então, enquanto comem, Tiago começa: vocês sabem que Deus já sacrificou o cordeiro perfeito para nós. Ele já pagou por nossas dívidas, e aquele sangue que nossos antepassados espalharam na porta dos batentes de suas casas para proteger os seus do anjo da morte está em nossos corações. Quando entregamos nossas vidas para Jesus, aceitando o seu sacrifício por nós. Todos ouvem a Tiago atentamente.
Na cena seguinte, Jonatas está sozinho e sua serva pergunta se ele precisa de companhia, afinal sua esposa está sempre ausente. Quando Jonatas aceita a companhia dela, alguém bate a porta, é o sumo sacerdote, e Jonatas, desconfiado, diz que pensou que ele estaria com a família, afinal é noite de Páscoa. O mesmo diz o sumo sacerdote sobre ele, afinal isso é hora de uma serva estar na casa de seu senhor, sendo ele um sacerdote? Jonatas, sem rodeios, já pergunta o que ele quer. Paulo, ele voltou, diz o sumo sacerdote. Voltando para a igreja que está reunida, Gabi pede que Lucas a leve para a casa de seu irmão, e Paulo diz que a leva, surpreendendo-a, e pela cara de Lucas, deixando ele com certos ciúmes. Gabi então aceita que Paulo a leve, e ele sorri para ela, que devolve o sorriso para ele. Lucas, ele vê que está sobrando ali, diz boa noite e resolve sair. A caminho da casa de Netaniel, Gabi pergunta sobre o voto que Paulo fez. Ele apenas diz que isso é entre ele e Deus. Em dado momento da conversa entre eles, Paulo diz que se ela quiser, ele pode falar com Netaniel. Gabi pergunta se ele está falando sério. Ela acredita que Paulo, nesse momento, está falando de casamento. Ele diz que andou pensando e é o melhor para ele e para ela. Ela sorri e diz que finalmente. Quando ele devolve a palavra sem entender, tipo, finalmente? Ela entende nesse momento que ele não está falando de casamento, desfazendo assim o seu sorriso. Paulo então diz que não acha seguro ela ficar viajando com ele, e ela diz que sabe se cuidar. Então ela começa a questionar o porquê dela viajar com ele o incomoda tanto. Afinal, eles já não têm mais nada um com o outro. Ainda diz que Lucas não se incomoda quando ela o acompanha. Paulo fica quieto, demonstrando um certo ciúmes, e Gabriela sorri. Diz que é uma graça o fato dele se importar com ela. Mas Paulo termina dizendo que já falou pra ela e vai repetir, que ela não o espere. Ele fez um voto com Deus e vai cumpri-lo até o fim. Mas Gabi dessa vez sorri e diz: quem disse que eu acho que você não vai cumprir o seu voto? Jonatas nesse momento aparece e começa a incomodar, querendo tirá-los do sério. Quando Jonatas começa a insinuar que Paulo já tenha passado algumas noites com Gabriela, Paulo pergunta logo o que ele quer. E Jonatas, com raiva nos olhos, diz que quer que ele acabe com essa seita vergonhosa. Paulo percebe a inveja de Jonatas e diz que se é tão vergonhoso assim, ele deveria estar feliz. Afinal, quanto mais insignificante ele parece ser, mais chances Jonatas tem de se destacar. Quando Jonatas diz que ele traz vergonha e desonra para a nação, Paulo rebate dizendo que pode até ser motivo de vergonha para eles, mas não para Deus, o nosso Pai, e sai, deixando eles falando sozinhos. Ao baterem na porta de Netaniel, ele os recebe com abraços e alegria, pede então que entrem. Ao sentarem-se, Gabi diz ser bom vê-lo depois de tanto tempo, e Netaniel diz o quanto sente falta dela e pede desculpas pela forma como a tratou. Gabi diz que é passado e que o importante é que eles estão ali, juntos. Netaniel então começa querendo saber como ela tem andado, até pergunta se ela e Paulo se casaram. Paulo, sem jeito e trejeitos, diz não, claro que não. Gabi diz que não, ela estava em Corinto antes de ir para Jerusalém. Separados, é claro, reafirma Paulo. Gabriela, ao dizer que estava acompanhada de Lucas, Netaniel diz que isso é bom e que fica mais tranquilo em saber que ela estava acompanhada. E Paulo diz ser uma ótima ideia. Gabi, por sua vez, diz que acha isso mesmo, ainda mais sabendo que Lucas não tem problema nenhum em viajar com uma mulher. E ela fala isso claramente querendo induzir alguma reação em Paulo. Netaniel pergunta então se ela voltou para Jerusalém para morar de vez com ele. Sim, diz Paulo precipitadamente, sem esperar Gabriela responder. Gabi enfrenta ele. Quem você pensa que é para decidir o que é melhor para mim? E uma pequena discussão ali se inicia. Gabi termina dizendo que não vai ficar em Jerusalém. Ela só foi ali ver o seu irmão. Quando Paulo resolve sair, ao abrir a porta, ele a fecha imediatamente, voltando para trás. Netaniel pergunta o que foi e ele responde: os guardas do templo estão lá fora. E o episódio termina na próxima cena com Pedro falando a Tiago que acha que ele não deveria ter falado com Paulo daquela forma. Mas quando o assunto é Paulo, não tem outra forma de falar, diz Tiago a Pedro. E por ele ser uma pessoa muito ousada, a qualquer momento os fariseus estariam batendo a porta deles. E nesse momento é que alguém bate. E ao atenderem a porta é o capitão da guarda do templo. Ele pede que eles ali vá com ele. Tiago fica um tanto resistente. E o capitão diz que sabe que já errou muito com eles no passado, mas é urgente, irão prender Paulo.
E é isso, minhas estrelas. Esse resumo termina aqui. Se você ficou até aqui, meu muito obrigada por assistir. Deixe seu like, se inscreva no canal, comente, compartilhe. Assim você me ajuda a crescer e fazer mais e melhor pra você. E toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados ao nosso Deus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu vou ficando por aqui. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Tchau.